capítulo 3. Estamos fazendo exposição sequenciada dessa maravilhosa carta do apóstolo Paulo. Hoje estamos no capítulo 3. Queremos considerar nesta manhã os versículos 4 a 8, porém vamos ler toda a seção de 1 a 11. Filipenses 3, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tem aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do nosso Deus em oração. Graças te damos, ó Deus, nosso Pai, por nos abençoar com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. Senhor, já confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa miséria, confessamos que nada temos, nada somos, e tudo que temos é tudo para nós, que é Cristo Jesus, a nossa glória, o nosso tudo. Ó Pai, nós já chegamos à tua presença com humildade. Rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe dos altos céus e derrame bênção sem medida para com o teu povo, para com a tua igreja. O que queremos, ó Pai, nesse momento é ouvir a tua voz com clareza. Queremos ter o nosso coração disposto a se submeter a tudo que o Senhor há de falar. Dá-nos, ó Deus, porção do teu Santo Espírito para com fidelidade e clareza falar da tua parte, mas também queremos o teu Santo Espírito, ó Deus, para ouvir da tua parte, para que possamos ter os nossos ouvidos bem abertos e atentos para tudo que o Senhor vai falar. Senhor, não nos deixes sem a tua voz, não nos deixes sem a tua bênção, não nos deixes sem a tua palavra. Abençoa o teu servo que fala contigo. O Senhor conhece as limitações, o Senhor conhece as fraquezas, mas o Senhor pode sobrepujá-las, o Senhor pode trabalhar a despeito de todas elas. Fica conosco, ó Deus, assim te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das práticas que nós, como igreja,
podemos fazer muito edificante é compartilhar uns com os outros a nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Podemos contar o nosso testemunho de fé. Podemos compartilhar de que modo o Senhor, nosso Deus, através do seu Santo Espírito e do Senhor Jesus Cristo, nos trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz. É uma prática que, na verdade, pouco fazemos. Poucas vezes nós compartilhamos uns com os outros como o Senhor nos converteu. Talvez tenhamos um pouco de receio daquilo que vemos naquelas igrejas mais neopentecostais, onde há aquele show em torno da prática do testemunho, fazem filas na igreja para contar testemunhos e entendemos que não é um elemento de culto. Porém, muito bem, podemos compartilhar uns com os outros e usufruir dessa prática. Uma vez, enquanto eu estava lá no seminário, um dos meus professores, Dr. David Murray, ele convidou todos os alunos, ou pelo menos um bom número deles, para vir até a sua casa. Uma noite de comunhão. E lá, a programação era cada um ter um momento para contar como o Senhor nos converteu. E foi uma noite riquíssima. Houve pessoas de várias nações, de vários contextos, completamente diferentes, compartilhando de que modo o Senhor nos transformou. As narrativas podem ser as mais variadas. Alguns vão ter histórias mais dramáticas de como o Senhor nos converteu. Por exemplo, o puritano John Bunyan. Ele conta que agonizou em arrependimento durante meses até finalmente encontrar descanso no Senhor Jesus Cristo. Outros vão ter narrativas mais amenas, mais graduais. Por exemplo, o grande puritano Jonathan Edwards, ele conta que veio até a fé através de um gradual crescimento da compreensão da doçura e da majestade do Deus revelado na face do Senhor Jesus Cristo. Alguns vão contar histórias mais impressionantes, marcados por vários eventos que certamente o Senhor coordenou pela sua providência, quase que de modo milagroso, para nos trazer ao ponto da nossa conversão. Outros vão contar histórias muito comuns, ordinárias, simples, apenas sendo expostos pelos meios de graça. O Senhor, de forma discreta, os converteu, impactou o seu coração e os trouxe para a fé no Senhor Jesus Cristo. Outros vão ter histórias até mesmo irônicas, como eu diria a minha, quando fui convertido tentando evangelizar a outros. Uma ironia do Senhor. É um privilégio, meus irmãos, e podemos fazer assim. Aconselho que nas nossas reuniões sociais possamos tratar disso, compartilhar de que modo o Senhor nos converteu. Isso pode ser um testemunho para os de fora. O Senhor, quando curou aquele homem lunático, possesso de vários espíritos imundos na terra dos Gadarenos, falou para aquele homem que queria seguir o Senhor Jesus Cristo, acompanhá-lo como um dos seus discípulos, disse: não, volta para a tua terra e conta o que o Senhor fez por você. Conta de que modo o Senhor lhe trouxe daquele estado de um homem lunático, possesso por espíritos malignos. Agora, em sua plena consciência, plena saúde, e conta o que o Senhor Jesus Cristo fez para você. Meus irmãos, o que temos diante de nós nessa passagem é, talvez eu diria, o maior dos testemunhos de fé e de conversão. Nós temos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, contando de que modo o Senhor o trouxe da sua miséria, do seu pecado, das trevas para a luz. Meus irmãos, a narrativa da conversão do apóstolo Paulo está em vários lugares na passagem. Em alguns momentos, nas suas epístolas, ele faz menção de forma breve em Timóteo. Ele fala de como ele era perseguidor da igreja para que nele, o maior dos pecadores, fosse evidenciado que Cristo Jesus pode salvar a todos. Em Atos, nós temos a narrativa dos eventos. Atos capítulo 9, nós lemos de que modo o Senhor o encontrou no caminho para Damasco, indo prender cristãos, indo perseguir aqueles que eram crentes no Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor literalmente o barrou e o converteu.
Mas aqui em Filipenses 3 nós temos uma outra perspectiva da história da conversão do apóstolo Paulo. Nós temos não a narrativa dos fatos e dos eventos e das circunstâncias, mas a mudança de mente que se operou dentro dele durante a sua conversão. O que aconteceu na sua forma de pensar, como ele olhava o mundo, como ele olhava a sua própria vida, o que aconteceu com ele e agora como ele enxerga o mundo e a sua própria vida. Se compartilharmos as nossas histórias de conversão, certamente serão bem diferentes da do apóstolo Paulo e serão bem diferentes umas dos outros. Cada um terá uma história para contar. Mas há alguns elementos básicos em toda a história de conversão que devem constar em cada uma delas. Elementos que diz respeito ao que éramos antes de conhecer a Cristo, de que modo Cristo foi revelado a nós e o que viemos a ser depois que Cristo nos salvou. Toda a história de conversão deve pelo menos conter esses três elementos: o que éramos, como o Senhor nos alcançou e o que passamos a ser. E meus irmãos, nessa longa biografia espiritual do apóstolo Paulo, nós temos esses três elementos. Não vamos poder considerar todas elas hoje, vamos considerar ao longo da nossa exposição, mas hoje queremos considerar algumas delas, aqui que vemos do verso 4 até o verso de número 8. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem, ou a introdução do testemunho de conversão do apóstolo Paulo sobre o seguinte tema: a conversão de um legalista. A conversão de um legalista. E, meus irmãos, a primeira coisa que vemos no apóstolo Paulo, a ele iniciar a história da sua vida, aqui no verso 4, 5 e 6, é que o apóstolo Paulo se apresenta como um legalista de primeira qualidade. Ou talvez um legalista com pedigree, um legalista nobre incomparável. Veja o que ele fala. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu ainda mais. Meus irmãos, precisamos considerar por que o apóstolo Paulo resolveu contar a sua história de conversão. Se os irmãos estão acompanhando a exposição, estiveram aqui semana passada, lembram que o apóstolo Paulo fez uma exortação forte à igreja, no verso 2, para ter cautela, para ter cuidado, para estar com os olhos bem abertos e atentos contra o perigo do legalismo, mais especialmente manifestado na vida dos judaizantes. Eles eram os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Eles eram aqueles que confiavam na carne. Na carne, especialmente aqui, a circuncisão. Procedimento que era feito, o ritual estabelecido pelo próprio Deus no Antigo Testamento, da remoção da carne do corpo do homem, que simbolizava que agora eles eram povo de Deus. Os judaizantes, eles confiavam nesse rito, nessa prática, e se vangloriavam, e se apoiavam e confiavam na observância desses procedimentos. E o apóstolo Paulo diz: não de modo nenhum. Nós é que confiamos, nós é que somos a verdadeira circuncisão, não vocês que impõem a circuncisão para os crentes, para os gentios. Isso não é ser verdadeiramente povo de Deus. Nós é que somos povo de Deus. Quem? Ele define no verso 3, os que adoram a Deus no Espírito, os que se gloriam tão somente em Jesus Cristo e não confiam na carne. Nesse ponto, meus irmãos, alguém poderia trazer a seguinte objeção: Paulo, você está dizendo isso porque você tem inveja. Na verdade, você está falando que não devemos confiar na carne porque você não tem nada para confiar. Porque você não é como nós. Mas o apóstolo Paulo, então, passa a contar a sua história para contra-argumentar esse tipo de pensamento que alguém poderia ter. E ele diz: não, se alguém pensa, se alguém cultiva no seu coração a noção de que a carne é um bom fundamento para se apoiar espiritualmente, eu, mais do que todos.
Meu argumento não tem fundamento na inveja. Não é porque vocês estão acima de mim no quesito carne. Não, eu estou acima de todos. E eu bem que poderia confiar na carne. E ele mostra então o seu pedigree de um legalista de primeira qualidade, dos versos 3 até o verso 6. Ele fala: eu, mais do que todos, eu sou circuncidado ao 8º dia. Veja aqui no verso 5. Ele mostra a nobreza do seu nascimento. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Meus irmãos, o que os judaizantes queriam era que os crentes gentios que se convertessem como adultos se circuncidassem. Eles falaram: não, vocês além de receberem a Cristo, vocês também têm que se submeter ao processo da circuncisão. O apóstolo Paulo, então, ele compara: vocês querem fazer isso com os gentios? Eu tenho uma circuncisão também. Poderia confiar. E a minha circuncisão é a minha circuncisão do 8º dia. A lei prescrevia que todo judeu nascido com 8 dias de vida se circuncidasse. Aqueles que eram adultos e viessem à fé e entrassem para o povo de Israel poderiam se circuncidar depois de velhos, mas essa não era a circuncisão de primeira qualidade. A circuncisão nobre, a circuncisão especial, a circuncisão que era em perfeita conformidade com a lei, era a circuncisão do 8º dia, e ele diz: eu tenho essa. Vocês estão confiando na circuncisão? A minha é a do 8º dia. Mais do que isso, eu sou também da linhagem de Israel. Eu sou israelita de sangue. Meu DNA, minha carne, ela é israelita. Os crentes gentios, gregos, de outras nacionalidades, eles podem passar a ser povo de Deus pela circuncisão, mas nunca podem ser raça israelita. E essa é a expressão aqui. Quando o apóstolo Paulo fala que ele é da linhagem de Israel, ele está dizendo: eu não sou meramente um israelita que entrei na comunidade de Israel sendo enxertado de fora. Não, eu nasci israelita. Eu tenho sangue israelita. Eu sou um legalista de primeira qualidade. Eu sou da raça israelita. Mais do que isso, eu sou da tribo de Benjamim, uma das tribos nobres entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Benjamim, ela tinha um caráter especial, assim como a tribo de Judá. José tinha preferência por 2 filhos, José e Benjamim. E Paulo vem dessa tribo, a tribo de Benjamim, que é a tribo de onde vêm os sacerdotes. A tribo dos sacerdotes é a tribo de Benjamim. É uma tribo, era especial. E Israel, ou Jerusalém, pertencia à tribo de Benjamim no quesito das terras. Quando as terras foram divididas, quando o povo entrou na terra prometida, Jerusalém fazia parte da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim, Saul. E talvez o nome de Paulo, o nome hebraico dele, todos sabemos, é Saulo de Tarso, foi dado a ele justamente em homenagem e orgulho, talvez, que os pais tivessem por ele ser da tribo de Benjamim. Ele tem o nome do primeiro rei de Israel, Saulo. Se alguém pode confiar na carne, ninguém se compara a mim. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele diz: eu não só sou um israelita de nascimento, mas eu mantenho a cultura dos judeus. Eu sou um israelita, como a gente fala, da gema. O hebraico era a sua língua mãe. E naquele tempo, meus irmãos, havia uma forte pressão dos helenistas, dos gregos, para que os judeus abandonassem os seus distintivos judaicos, para que eles se secularizassem. E daí que veio os fariseus. Os fariseus surgiram como uma reação a essa pressão dos gregos de secularizarem, de abandonarem os distintivos hebraicos. Paulo diz: não, eu sou hebreu de hebreus.
Mantenho todos os aspectos da cultura hebraica e sempre resisti à pressão secular. Tanto é que o meu compromisso religioso fica claro. Eu era um hebreu de hebreus e isso fica manifestado para todos porque eu fazia parte da facção mais rigorosa entre os judeus. Então ele fala não só do seu nascimento, não só da sua cultura, mas ele fala também que religiosamente ele sobrepunha todos. No final do verso 5 ele fala, quanto à lei, eu era um fariseu. Ser um fariseu, meus irmãos, quer dizer que você pertencia à facção que dava mais valor à lei naquele tempo. Nós lemos hoje providencialmente Mateus 23, o Senhor dando uma reprimenda dura aos fariseus. Mas, meus irmãos, nós precisamos compreender que os fariseus eram os ortodoxos daquele tempo. Eles eram os que mantinham as tradições. O próprio Senhor Jesus diz que os fariseus eram aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. É que manteve a tradição da lei. Que tinham todo o cuidado de serem separados do mundo. Fariseu quer dizer isso. Os separados, os santos, que não queriam se contaminar com o mundo, mas preservar a lei. Eles eram centrados na lei, eles controlavam a lei, eles promoviam a lei, eles eram obcecados pela lei. E isso não é necessariamente algo ruim. Paulo diz, eu, quanto ao meu compromisso religioso, fariseu, um legalista de primeira qualidade no sangue, na minha cultura, na minha religião, eu não era um liberal, eu não era um crente evangelical qualquer, não, eu era o mais rigoroso. E ele diz no próximo verso, verso 6, que ele era quanto ao zelo perseguidor da igreja. Os fariseus, meus irmãos, eles eram zelosos, eles eram conhecidos pelo zelo que eles tinham na observância da lei. Paulo, ao dizer que quanto ao zelo ele era perseguidor da igreja, ele está dizendo que dentre os fariseus eu era o mais zeloso de todos. Não era todo fariseu que perseguia a igreja. Você deve se lembrar de Gamaliel, por exemplo, que foi inclusive o mentor do apóstolo Paulo. Gamaliel desencorajou os fariseus a perseguirem a igreja. Ele disse, deixai-os, não, deixem, se isso não proceder de Deus, isso não vai dar em nada. Mas Paulo, meus irmãos, ele era zeloso. O zelo de uma pessoa se manifesta, em parte, pela sua disposição de combater os adversários, combater os que lhe opõem. Uma pessoa pode ser fiel em promover a verdade, mas não está disposta a comprar briga. Não está disposta a querer enfrentar quem fala diferente ou quem ensina contrário. Mas Paulo diz, não, eu era um fariseu zeloso, porque eu não tolerava quem falasse contra Moisés, quem falasse contra a lei. Eu servia a Deus e estava disposto a pegar em armas se preciso fosse, para preservar a lei de Deus. E por isso eu persegui a igreja. Eu era mais zeloso do que todos. Ele disse. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 6. Meus irmãos, em Mateus 23, que nós lemos hoje, o Senhor Jesus, ele, sobretudo, ele denuncia o pecado da hipocrisia na vida dos fariseus. O Senhor diz, eles eram homens que atavam fardos pesados sobre os lombos dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo queriam carregar, nem com o dedo estavam dispostos a mover esses fardos. Mas Paulo não era assim. Paulo era um fariseu diferente. Ele não era um fariseu hipócrita. Ele não era um fariseu que falava, mas não tinha nenhum interesse em cumprir, não. Ele tinha desejo de ser coerente. Ele queria falar e viver o que ele pregava. Por isso ele fala, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu carregava o fardo pesado que eu botava sobre as costas dos outros.
Pelo menos tentava. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um legalista de primeira qualidade. Se alguém poderia confiar nos méritos próprios, se alguém poderia confiar na carne, no esforço que alguém pode fazer para servir a Deus e então ter aceitação com Deus, o apóstolo Paulo fala, ninguém se compara a mim. Ele fala no verso 4. Fala, quem é aqui maior do que eu? Vamos fazer um teste. Quem foi aqui mais zeloso do que eu? Quem é aqui mais israelita do que eu? Quem aqui perseguiu a igreja como eu persegui por zelo em servir a Deus? Ninguém. Ninguém. Meus irmãos, essa postura que estava no apóstolo Paulo antes da conversão, que estava naqueles judaizantes, legalistas, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, ainda está presente hoje. É a postura do legalismo, é a postura de alguém que confia naquilo que ele é, que tem orgulho daquilo que conquistou pelos seus próprios esforços. E isso não está tão prevalente nos nossos dias. Obviamente que não tem a forma e nem a mesma proposta do judaizante, se bem que algumas igrejas estão sim querendo judaizar o protestantismo, mas além disso, saindo das portas da igreja, o mundo adota a postura do orgulho e da soberba. Hoje em dia tem dia de orgulho para tudo que você imaginar. As pessoas sentem orgulho porque trabalham, porque conquistaram diploma, porque se formaram nisso ou naquilo, porque tiveram uma aprovação em um concurso público, porque alcançaram uma estabilidade financeira, porque conquistaram um nome na sociedade, reconhecendo o seu valor, a sua capacidade. Cada um tem o seu padrão de sucesso. O apóstolo Paulo, o padrão de sucesso era seguir o judaísmo ou o farisaísmo da forma mais rigorosa possível. Qual é o seu padrão de sucesso? O que é que para você busca com toda a força da sua fibra que lhe faz descansar? Que lhe faz achar que você cumpriu o seu propósito na vida e que, portanto, você está pronto para ter um encontro com Deus como alguém que tem a sua consciência limpa de que viveu ao máximo? Meus irmãos, o legalismo continua vivo, assim como o sol brilha lá fora agora. E se antes Paulo, meus irmãos, tinha um pedigree de um legalista de primeira qualidade, ao se converter, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ele se reconhece, em segundo lugar, meus irmãos, como um legalista falido. Um legalista falido. Alguém que achava que tinha tudo em si mesmo e que até esse ponto pensava que alcançou o topo do sucesso humano. De repente se enxerga como alguém falido que não tinha absolutamente nada, mas para se sustentar. Vemos isso no verso 7, quando o apóstolo diz assim: o que para mim antes era lucro, aquilo, tudo isso que eu listei, que antes para mim era o meu lastro, que dava para mim a satisfação na vida, agora é para mim perda total. O que para mim era lucro, isso passei a considerar, ou considerei, e até hoje considero como perda. Meus irmãos, o apóstolo Paulo explica a mudança da sua mente no processo de conversão. Como ele pensava a respeito das suas próprias conquistas e o que ele pensava agora em termos financeiros. É como se Paulo fizesse uma avaliação contábil da sua vida. De um lado, ele colocasse todo o seu lucro, tudo que ele tinha positivo, toda a sua renda. Em outro lado, ele colocasse todas as suas dívidas ou todas as suas dificuldades. Antes ele olhava para a sua vida e tudo que ele via era lucro. Ser judeu, lucro. Ser da linhagem de Israel, lucro. Circuncidado ao 8º dia, lucro. Zeloso
Lucro. Estou servindo a Deus, irrepreensível perante a lei, lucro. Mas a sua matemática espiritual foi radicalmente transformada quando ele se converteu. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando nos convertemos, ou melhor, quando o Senhor opera em nós e nos transforma e nos leva à conversão, mudamos a nossa matemática espiritual. Aquilo que antes era positivo, era fonte de lucro, passa a ser contado como perda. Por causa de Cristo, ou ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, ao ter aquele encontro com o Senhor, a caminho de Damasco, minha forma de calcular, ou de somar os meus valores espirituais, mudou completamente. Minha atitude legalista de autopromoção mudou. Antes para mim era minha glória, agora é perda, agora é prejuízo. Veja o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que ao confiar na carne, ele não era, ok, eu vejo que isso aqui não vai me trazer vantagem nenhuma, é neutro. Não, ele não está dizendo que é neutro. Ele está dizendo que é perda, que é prejuízo. Meus irmãos, o único lugar onde a palavra perda, no grego, aparece no Novo Testamento, é lá em Atos 27, quando Paulo está viajando para Roma, e é pego naquela tempestade. E então, o barco está a ponto de afundar. E toda a carga naquele navio, que era preciosa, que era fonte de lucro, certamente, itens comerciais que iam ser vendidos, naquele momento, onde a vida agora estava em risco, aquela mesma carga passou a ser prejuízo, e o que eles tiveram que fazer é cortar as amarras e jogar no fundo do mar. É isso que é dito a respeito dessa carga, que teve muito prejuízo, porque eles tiveram que pegar tudo, abandonar e jogar no mar para que eles pudessem ser salvos. E é uma ilustração perfeita do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Toda aquele carga, todo aquele lastro que ele tinha no seu navio, e ele pensava que estava levando a um porto seguro, a um lugar onde ele obteria muito lucro, o Senhor vem como uma tempestade sobre ele, e tudo que ele tem que fazer é cortar a sua carga, cortar as amarras, e fazer com que aquela carga toda encontrasse um lugar de descanso no fundo do mar. E alguém pode perguntar a Paulo, mas Paulo, qual o prejuízo disso, Paulo? Que mal pode fazer uma vida exemplar, Paulo? Você tem certeza disso, Paulo? Você tem certeza que você vai renegar tudo aquilo que você conquistou com tanto sacrifício? Você está disposto a abandonar aquilo que lhe define, Paulo? Você nasceu assim, Paulo, toda a sua história de vida, tudo jogando fora agora na lata do lixo? Você vai deixar para trás tudo por causa de Cristo? Me explica, Paulo. Por quê? Por que essa mudança? Meus irmãos, duas coisas que eu quero apontar para os irmãos, que acontecem na história da conversão de todos nós. Primeiro, ao Paulo encontrar o Senhor Jesus Cristo e ter aquela experiência de novo nascimento, o apóstolo Paulo passou a enxergar que aquela carga toda que ele tinha, na verdade, não tinha esse valor todo que ele imaginava. O encontro com o Senhor Jesus Cristo não fez Paulo se tornar um bitolado religioso, ao contrário, fez ele enxergar com clareza os valores espirituais à luz de Cristo. E na presença de Deus, o que foi que Paulo experimentou? Paulo estava na presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo glorificado, um homem mais santo do mundo. O homem que acha que é o mais santo do mundo se sente um mero verme, indigno na presença do Senhor. Essa é a experiência de todos os santos. Foi isso que aconteceu com Isaías, profeta do Senhor, que teve uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado em alto e sublime trono, em Isaías 6. E o que ele disse? Ah, Senhor,
Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram a Deus. Se Isaías, até aquele momento, se considerava um homem que dominava a sua língua, que era prudente no falar, ao encontrar com o Senhor Jesus, ele se reconhece como um homem de lábios impuros. Não foi essa a experiência de Pedro também? Na pesca maravilhosa? Quando o Senhor Jesus estava no barco e se revelou como Deus, trazendo todos os peixes para dentro da rede? E ao Pedro ver aquilo, ele se lança aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Sai da minha presença, Senhor. Eu sou pecador. Não foi essa a experiência de João em Apocalipse, na ilha de Patmos? Quando ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo em glória, fez uma visão do Senhor Jesus Cristo com os cabelos brancos, alvos como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, refinado na fornalha, as voz como voz de muitas águas, quando ele viu o Senhor Jesus. Diz o texto que ele caiu como morto aos pés do Senhor Jesus. Certamente, vendo com clareza a miséria do seu pecado. É mais ou menos, meus irmãos, como quando alguém limpa uma casa. Se você fechar todas as janelas da sua casa e então tirar todo o pó, você vai olhar e vai achar que tudo está muito limpo. Mas no momento que você abre uma janela e um raio de luz bate, você vê poeira em todo lugar, até no ar. Você vê que o ar está marcado ou cercado por partículas de poeira e você não tem como se livrar. É melhor fechar a janela. É essa a experiência que os crentes têm ao se converter. Eles pensam que estão limpinhos. Eles pensam que estão numa situação maravilhosa, mas quando se encontram com Deus, o sol da justiça, com o Senhor Jesus Cristo, é como se todas as janelas abrissem, raio de luz entra na nossa alma e passamos a enxergar a imundícia que nós somos. E foi essa a experiência do apóstolo Paulo. Diz-nos o texto lá em Atos 9 que o Senhor Jesus apareceu para Paulo, brilhando como a luz do sol, resplandecendo como o sol, e literalmente fez Paulo cair do cavalo. Caiu no chão. Ficou cego. Tamanha o fulgor da luz que veio sobre ele. E certamente naquele momento, ele passou a enxergar que tudo aquilo que ele achava que ele era, todo aquele pedigree que ele botava na parede, ostentando, achando que era o máximo, não passava do que ele fala aqui nesse texto, de refúgio. Não passava de refúgio. Meus irmãos, a palavra aqui, refúgio, não é a melhor tradução. É um eufemismo dos tradutores. Talvez um pouco preocupados em traduzir ao pé da letra o que Paulo está falando aqui. No verso 8, quando ele diz que perdeu todas essas coisas e as considera como refúgio para ganhar a Cristo, Paulo está dizendo, meus irmãos, que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era meramente uma pilha de excremento humano. A palavra aqui no original também não tem a polidez da tradução excremento humano. É uma palavra vulgar. É uma palavra dura, é uma palavra que não podemos pronunciar aqui, então pronunciamos no grego skubala. É isso que ele diz. Eu não posso traduzir. Tenho vergonha. Paulo diz, ele olha para a sua vida, um monte de skubala. Prejuízo, perda, não tem valor nenhum, serve para os cães. Ah, minha linhagem pura. Eu sou filho de Adão. Eu penso que ao ser filho de Abraão, eu sou alguma coisa. Não, eu sou filho de Adão. O apóstolo Paulo mesmo escreve aos Romanos, ele diz, Romanos 3:9, que se conclui, nós como judeus temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Naquele momento, a sua genealogia passou de Benjamim para Adão. E ele se enxerga como um pecador, zeloso fariseu. Eu estava perseguindo a igreja. Pensava que estava servindo a Deus com meu zelo e com minha obra. Na verdade, eu era inimigo de Deus. Perseguia aqueles que eram povo de Deus no meu zelo religioso. Moral irrepreensível, Paulo. Irrepreensível quanto à lei. Coração vil. Não foi isso que Paulo disse? Romanos 7. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo tinha bases para ter confiança na carne? Se alguém pudesse ter, ele muito mais. Mas ninguém pode ter. É esse o ponto do apóstolo Paulo. Qualquer base ou qualquer ação que você possa fazer, qualquer estilo de vida, tudo aquilo que você é ou já fez. Você nasceu na igreja, talvez, batizado ao 8º dia. Gerações de crentes nasceu em lar evangélico. É zeloso, vem à igreja, combate as heresias. Então eu sou demais. Então eu devo estar me aproximando de Deus por conta dessas minhas ações. Então Deus é mais favorável para comigo. Deus provavelmente me aceitará. Tudo isso que você pensa que é. Paulo diz, e não eu. É um monte de escubalá. Esterco. Excremento humano. Você já se viu assim alguma vez? Seus olhos já foram abertos para se enxergar dessa maneira? Meus irmãos, por que o apóstolo Paulo fala isso? Meus irmãos, e aqui vem o ponto principal, que o Senhor multiplique o tempo para que possamos falar tudo o que temos para falar. O que aconteceu? Até aquele momento, meus irmãos, o apóstolo Paulo pensava, eu tinha tudo, tenho tudo, já conquistei tudo que tem para conquistar. Mas tinha uma coisa que ele não tinha. Era o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele fala no verso 7. Nosso terceiro ponto, nós vemos então um legalista transformado. O que para mim era lucro, isso considerei como perda. Por quê? Qual a razão, Paulo? Por que você mudou essa sua forma de pensar? Por uma razão. Por causa da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. É por causa de Cristo tão somente que eu mudei. Paulo, você vai abandonar tudo? Vou. Tudo para mim é esterco. Deixarei tudo para trás. Famílias. Alguns comentaristas pensam que o apóstolo Paulo foi deserdado pelos seus pais. Certamente judeus zelosos que o circuncidaram ao 8º dia, que o nomearam Saulo de Tarso, e jamais mencionado no Novo Testamento. Alguns especulam que ele foi deserdado e ele deixa tudo para trás por causa de Cristo. Paulo compreendia, meus irmãos, que ele tinha que deixar tudo para trás para ganhar Cristo. E alguém poderia perguntar, Paulo, você tem certeza? Você tem certeza disso, Paulo? Ele reafirma enfaticamente no verso 8. Sim, eu tenho certeza. Não me questione. Eu sei do que a minha decisão, eu a tomei consciente e não volto para trás. Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo poderia ter tudo. Aos olhos humanos, aos padrões humanos, os padrões de sucesso da sua época, talvez você acha que tem tudo, mas se você não tem Cristo, você não tem nada. Um monte de esterco. Mas para ganhar a Cristo, sim, vale a pena deixar tudo. Pela experiência da sobreexcelente conhecimento de Cristo Jesus. Para mim vale tudo para que eu possa ganhar a Cristo e ter um relacionamento com Ele. Paulo sabia aquilo que o Senhor Jesus falou numa parábola. Que aquele que ganha o reino de Deus, ou que encontra o reino de Deus, é como alguém que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para obter aquela pérola.
Paulo estava disposto a vender tudo o que tinha para encontrar essa pérola sobre-excelente. E, meus irmãos, essa pérola nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. E ele sabe que ou ele vende tudo e adquire Cristo, mas jamais poderá obter as duas coisas. Você não pode juntar as duas coisas. Será que Paulo poderia? Paulo, mantenha o seu status. Você não precisa renegar. Você não precisa negar que você era. Você pode conciliar essa vida de fariseu, orgulhoso, soberbo, confiante na carne e também ter a Cristo. Mas o Senhor Cristo já disse claramente que ninguém pode servir a dois senhores. Que todo aquele que quer ser seu discípulo deve renunciar a tudo, diz o Senhor. Para ter Cristo, você tem que abandonar tudo. Renunciar quem você é, renunciar sua identidade, renunciar aos seus privilégios, renunciar às suas conquistas e depositar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Por quê? Diz Paulo em Efésios. Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Quem é a verdadeira circuncisão? Os que se gloriam em Cristo Jesus e não confiam na carne. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção para você num detalhe, num aspecto, talvez você ainda não tenha se apercebido, do testemunho do apóstolo Paulo. Ele fala, eu faço tudo isso por causa de Cristo, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas muitas vezes as pessoas dão testemunhos de forma diferente. O foco que muitas vezes as pessoas dão ao contar o seu testemunho não é em Cristo, não é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas nos benefícios. Pelas igrejas ditas evangélicas por aí, neopentecostais, de teologia da prosperidade, o foco é no dinheiro. Venha Cristo e os seus problemas financeiros acabaram, você vai pagar suas dívidas, você vai conquistar um emprego melhor, você vai comprar um carro e você vai ter tudo. Cristo é um mero Papai Noel. É um mero Papai Noel. Alguns falam da questão da saúde, venha Cristo e você vai ser curado disso ou daquilo e você vai ter saúde perfeita. Cristo, um mero personal trainer, um mero médico mais poderoso, mas a pessoa dele não é tão importante assim. Esses são os testemunhos falsos, heréticos, mas há testemunhos verdadeiros que ainda assim focam no Senhor Jesus Cristo. Não são errados, mas veja a diferença. Muitas vezes as pessoas falam, eu vim a Cristo porque ele me transformou dos meus pecados. Antes eu era uma pessoa imoral, antes eu vivia de forma regalada, eu vivia nos caminhos da imoralidade, vivia para mim mesmo, mas Cristo me transformou. Agora eu tenho uma vida transformada, mais santificada. Eu abandonei os vícios, eu abandonei o cigarro, eu abandonei as drogas, eu abandonei a imoralidade sexual. Veja o benefício de seguir a Cristo. Cristo me santificou. E isso é um testemunho válido. Outros podem focar até mesmo em benefícios ainda mais nobres. Benefícios espirituais de perdão de pecados. Veja, antes eu não tinha esperança, estava sem Deus no mundo. Mas Cristo me salvou. E agora eu tenho um perdão de pecados. Agora eu tenho a esperança dos céus. Agora eu tenho a vida eterna. Agora eu fui livre da condenação do inferno. Todos esses são benefícios que eu tenho em Cristo Jesus. Antes de seguir a Cristo, eu vivia atormentado por culpa, mas agora eu vivo em paz. É um testemunho válido. É um testemunho verdadeiro. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho não focando primeiramente nos benefícios que ele recebe de Cristo, mas em Cristo. Eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse conhecimento aqui, meus irmãos, não é um mero conhecimento intelectual. Não é aprender quem Cristo é, mas é ter um relacionamento com Cristo. Eu deixei tudo para me relacionar com esta pessoa. O foco é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Me relacionar com Ele é uma experiência sobre excelente. Nada se compara nesse mundo do que pertencer a Cristo, do que ganhar Cristo, do que ser achado nele. Sim, os benefícios virão. Ele vai falar disso a partir do verso 9. Vamos ver na nossa exposição. Há gloriosos benefícios em pertencer a Cristo. Mas o foco é na pessoa de Cristo.
Meus irmãos, talvez você já tenha visto, deixa eu lhe dar uma ilustração. Talvez acredito que já, todos nós já vimos isso. Pessoas que tentam dar o golpe do baú. Nós já vimos aquelas fotos bem exageradas de um velhinho, talvez 90 anos, caquético, talvez Alzheimer, nem lembra direito das coisas, e uma jovem de 20 e poucos anos, linda, um modelo, num casamento, talvez dando uma comidinha na boca do senhor idoso. Aquele homem multimilionário, riquíssimo, teria muitos benefícios para dar àquela mulher através daquele relacionamento. Porém, no golpe do baú, a pessoa não está interessada no relacionamento, na pessoa. Está interessada tão somente nos benefícios. Por melhores que sejam os benefícios, eram bons. Muita gente abraça o evangelho querendo dar o golpe no baú no Senhor Jesus Cristo. Com essa intenção. Querem os benefícios sem interesse na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vem no Senhor Jesus Cristo como esse vovô de 90 anos, riquíssimo, que pode dar muitas coisas e dará certamente muitas coisas boas, mas não estou interessado em de fato se unir a ele com uma só carne, se casar com ele, ter uma união com ele, ter um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O maior dos benefícios, o primeiro e o maior de todos eles, do Evangelho, é Cristo. Todas as coisas que vêm dele é por tabela. Cristo não é um doador anônimo, meus irmãos. Cristo não é um mero entregador dos benefícios que Deus o Pai deseja dar aos seus eleitos. Ele é o benefício. Você enxerga assim? Quando Cristo é apresentado a você em toda a sua beleza, em toda a sua glória, da sua pessoa, da sua majestade, como aquele exaltado que recebeu o nome que está acima de todo nome, Senhor dos senhores, o seu coração se aquece pela pessoa dele. Como aqueles que estavam com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús e ouviram o Senhor Jesus Cristo dando uma exposição das Escrituras a respeito de si mesmo. E diz o texto que o povo sentiu o coração aquecido dentro deles. Estavam tristes porque Cristo tinha sido crucificado. E aparece Cristo ali, se revelando a eles, tendo comunhão com eles, partindo pão com eles. E nosso coração se aqueceu ao ouvir as suas palavras, ao ouvir ele revelar a si mesmo para nós. O coração se aquece. Meus irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho está aqui nessa temática no apóstolo Paulo. O Evangelho é perdão de pecados? Sim e não. Sim, o Evangelho é perdão de pecados. Mas não é só isso. O Evangelho é perdão de pecados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nunca tire essa partícula. Isso não é um elemento irrelevante. Não é uma mera questão circunstancial. Se o diabo, meus irmãos, o maligno, pudesse, hipoteticamente falando, nos oferecer uma versão xing-ling de perdão de pecados, todo crente verdadeiro não deveria ter interesse algum. Receberia perdão de pecados, mas continuaria sem Cristo. E sem Cristo, tudo que você tem, escubala. Um monte de excremento humano. Mas se Cristo nos tratar meramente como um dos seus empregados, para mim vale mais estar um dia na porta do Senhor, para ser porteiro na casa do Senhor. Não ter muita coisa, mas estar ali onde Ele está, do que passar 1000 dias, 1000 anos em qualquer outro lugar, nas tendas da perversidade. O Evangelho, em uma palavra, representa Jesus Cristo. 2 palavras, Jesus Cristo. Meu Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Esse é o seu testemunho. Meus irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações rápidas. Primeiro, 4 aplicações, um apelo no final. Você tem um testemunho para contar. Se eu lhe desse um pedaço de papel, ou você fosse chamado no conselho, talvez, para ser recebido como membro na igreja, e lhe perguntássemos, me conte da sua jornada espiritual. Você tem um testemunho para contar? O Senhor já trabalhou na sua vida? Segundo, o centro do seu testemunho está na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo? Qual é o seu testemunho? De que você foi unido a Cristo?
de que você não tinha nada, mas agora tem tudo porque você tem o Senhor Jesus Cristo? Pela fé você já tomou o seu jugo. Pela fé Cristo é seu. Pela fé você pode dizer como Salomão, que eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e isso é o que me traz alegria. Em Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo dá outro testemunho, quiçá seja o testemunho de todos nós. Porque mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso o seu testemunho. Há resquícios disso no seu testemunho. Centralidade na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Terceiro, o que você já perdeu para ganhar a Cristo. O que você já teve que considerar como escubá-la para ganhar a Cristo. Meus irmãos, aqui está o escândalo da cruz. Muitos entendem a Cristo como desejável, como vantajoso, como maravilhoso. Mas quantos estão dispostos a olhar para si em toda a sua totalidade e dizer, escubá-la, um monte de excremento. Você já abandonou sua reputação? Você já abandonou seu mérito próprio? Você já abandonou seus confortos, os seus amigos, a sua família? Nada é precioso demais que se compare à sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do qual perdi todas as coisas. Você já perdeu algo para ganhar a Cristo? Ou o que é que você ainda se apega? Gregório Nazianzeno, um dos pais da igreja, ele se vangloriava de ser versado na filosofia ateniense. Mesmo depois de crente, ele tinha prazer de que ele sabia tudo sobre isso. E alguém perguntou a ele, por que, Gregório, você se alegra tanto nessa filosofia ateniense que não é compatível com o cristianismo? Ele fala, eu agradeço a Deus, porque eu tinha uma filosofia para jogar fora. Eu tinha algo para abrir mão por Cristo. O que é que você já jogou fora? Meus irmãos, hoje é o dia da salvação. Esse é o convite da graça a pecadores incrédulos. A proposta do Evangelho é radical. Você tome a sua cruz, que você morra, diz o Senhor Jesus Cristo, que você se considere escubá-la, um monte de excremento humano. Mas a proposta é gloriosa, é vantajosa, vale a pena. Porque se de um lado está a realidade do monte de excremento humano que nós somos, do outro lado está a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que você está aguardando? Não espere para amanhã. Faça isso agora. Agora mesmo, reconheça quem você é. Reconheça o Senhor Jesus Cristo. Veja Ele como sublime, como ele expôs aqui no capítulo 2, aquele glorioso Deus que se humilhou para nos salvar. Tudo que Ele é, Senhor dos senhores, tem nas suas mãos o universo e se entrega a nós, condescendendo para ser o nosso esposo, para ter um relacionamento conosco. Você vai esperar até amanhã para fazer isso. A proposta pode não vir novamente. O seu coração pode se endurecer e você vai ficar fixado em um monte de escubá-la. Meus irmãos, o apelo final é a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe o risco de começarmos em Cristo e terminarmos na carne, como Paulo escreveu aos Filipenses. Começaram em Cristo Jesus, começaram no fundamento da cruz e do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, mas terminaram na carne. Abandonaram, retrocederam. Você tem retrocedido. Você tem começado em Cristo, permanecido em Cristo, e pretende terminar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, precisamos ter uma vida centrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Para concluir, certa feita o Senhor Jesus escreveu uma carta, Ele mesmo, escreveu uma carta para uma igreja, falando que essa igreja
achava-se demais. Na autoavaliação, eles se achavam muito bons. Mas Cristo não era pregado. Cristo não era amado pelaquela igreja. Cristo não era estimado como a coisa mais sublime que podemos ter. Não havia esforço para abandonar tudo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então Cristo faz um apelo para que aquela igreja se arrependa e volte. Essa carta está em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. É a carta à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus fala para aquela igreja que eles não eram frio nem quente, mas eram mornos. E o Senhor Jesus Cristo, por causa da mornidão dele, estava a ponto de vomitá-los da boca. Por quê? Por quê? Por que o Senhor Jesus estava a ponto de vomitá-los da boca? Diz lá, Apocalipse 3, a partir do verso 14. Porque eles dizem, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor Jesus diz, e nem sabes que é infeliz, pobre, cego, nu, miserável. Qual é o conselho que o Senhor Jesus diz? Aconselho-te que de mim, não de outro, de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, para enxergar claramente a aritmética espiritual que Paulo já tinha conhecido. E aí ele faz aquele apelo. Eis que estou à porta e bato. Aquele apelo. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estaremos juntos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Para a igreja, para os incrédulos, abrace o evangelho. Para a igreja esfriada, que vou estar brincando ou flertando com a carne, eis que o Senhor Jesus Cristo bate à porta. Devemos abrir para cearmos com Ele, voltarmos para Ele. Caso contrário, é tudo escubala. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude, pelo seu Santo Espírito, a vivermos para Deus e para Deus tão somente. Amém.